Olá, meus amados em Cristo Jesus, graça e paz a todos. É um imenso prazer estar com todos vocês novamente e eu agradeço pela companhia de vocês, tá? Pelos comentários, né? Tá bom? Sempre que eu posso, eu tô vendo os comentários de vocês e isso para mim é muito gratificante. Muito obrigado por tudo, tá? Porque vocês já são abençoados nessa graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu peço que você deixe seu like, por favor, tá? Inscreva-se nesse canal, não paga nada, é grátis, meus amados. É grátis, você não paga nada. Você só tem que clicar aí do lado do seu vídeo, onde tem inscreva-se. Aí você se inscreve, pronto, você não vai lhe custar nada. Nos ajude, em nome de Jesus, a divulgar esse evangelho da graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá bom? Vamos em frente? Vamos a mais um vídeo dessa graça maravilhosa. E hoje, na verdade, hoje eu venho até tratar aqui de um assunto que tem causado até polêmica, porque é muito difícil para as pessoas que estão no sistema religioso evangélico entenderem esse assunto, porque por mais que você queira explicar, aí as pessoas acabam não entendendo, sabe? A cabeça encucada, muito difícil para entender as coisas, é muito difícil, povo. Eu entendo, porque eu também, quando eu estava no sistema religioso evangélico, eu entendo, porque eu também vivi assim. Essa é a verdade, entendeu? Eu não estranho, não. É normal isso, porque as pessoas já vêm daquele sistema, daquele costume, e elas acabam deixando de acreditar na Bíblia mesmo, de acreditar na mensagem da graça, do Evangelho de Cristo, que está escrito, porque nós mostramos de dentro da Bíblia. Nós mostramos de dentro da Bíblia, não é em outro lugar. Nós lemos a Bíblia, está na Bíblia, só que as pessoas não acreditam. Agora, por que elas não acreditam? O fato de que as pessoas não acreditam é porque sou eu quem estou falando. Você sabia disso? Essa é uma das verdades. O problema é que quem está falando sou eu, quem está falando é outra pessoa, é alguém que você não conhece, você não sabe quem é a pessoa, então você está acostumado a ouvir não a mensagem da graça. Por quê? Porque evangélico não segue a Cristo. Evangélico não segue o Senhor Jesus Cristo ressuscitado. Infelizmente, evangélico segue pastor. Por que eu digo que evangélico segue pastor? Por quê? Porque eles só acreditam no que o pastor deles fala. Evangélico segue a bispo, segue a missionários, missionárias, aquela sargentona, pastora, sargentona, missionária sargentona, que revela tudo, cheia de moral, cheia de si, cheia de achismo, eu acho isso, eu acho aquilo. Quer dizer, distorce, toda a mensagem da graça. E é nisso que o povo acredita. Como sou eu quem estou falando, para você não vale. A maioria me despreza, a maioria diz que eu sou um herege, que eu sou um anticristo, um falso profeta, um endemoniado, que eu estou falando mal dos homens de Deus, da obra de Deus, que não é nada disso. Estou falando a verdade. Eu estou pregando o Evangelho da graça de Cristo Jesus. Essa é a verdade que não podemos calar. Já dizia o apóstolo Paulo, é preciso fazê-los calar. O apóstolo Paulo, ele em suas cartas a Timóteo, ele explica e incentiva Timóteo. Meu amado Timóteo, prega, insta, anuncia a palavra, combate o bom combate, combata você também, leva essa palavra adiante, ensina, exorta, tudo de acordo com a sã doutrina da verdade de Cristo. Foi isso que ele ensinou Timóteo, para que o Timóteo fosse um evangelista, um guerreiro da fé, sem medo de falar, de pregar,
o Evangelho da Graça. E nós também seguimos esse modelo desses nossos antepassados apóstolos que deixaram essas mensagens para nós hoje. E o maior perigo hoje no meio evangélico está exatamente porque os evangélicos, eles futurizam toda a Bíblia. É um grande erro, meu irmão. É um grande erro você acreditar que tudo que está escrito na Bíblia é para você. Não, mas está escrito. Porque está escrito, você tem que crer. Você tem que fazer porque fulano fez. Você tem que dar o seu tudo porque diz que fulano deu tudo na Bíblia. Está escrito que Davi venceu o Golias. Você vai vencer o seu Golias. Gideão com 300 venceu os medianitas. Você também vai vencer os medianitas. E assim vai essa barganha, sabe? Esse toma lá da cá maligno do sistema religioso evangélico implantado dentro dos seus templos. E o povo não vê a mentira. Por quê? Porque é o bispo. É o bispo, é o homem de Deus. É o pastor, é o missionário, é o apóstolo. Mas se fosse eu, se eu estou falando aqui, eu sou o quê? Um nada. Para você eu sou um lixo, para você eu não sirvo para nada, mas eu estou pregando o Evangelho da Graça, eu estou pregando a palavra de Cristo, eu estou pregando a nova aliança. Mas você não acredita, você gosta de ser enganado. O povo gosta de ser enganado, de viver iludido com as mentiras dos homens. Meus amados, aprenda a ler a Bíblia. Você não pode ler a Bíblia achando que Deus está falando com você. Não pode ser assim. Não, Deus está falando, porque disseram, os pastores disseram que quando você está lendo a Bíblia, Deus está falando com você. Já me disseram isso. Moisés está morto. Davi está morto. Daniel, Elias. Entendeu? Então Deus não está falando com Moisés mais. Deus está falando com você. É aí onde você entra em contradição. É aí onde você encontra um grande engano maligno da religião evangélica. Se Deus não está falando com Moisés mais, e se Ele está falando com você, então você vai matar? Deus mandou Davi matar, não é para escapar de ninguém. Deus mandou Saul matar, não é para escapar de ninguém. Então, Deus vai mandar você matar? Você vai comprar uma espada? Porque lá eles matavam com espada, com lança, com flecha. Eles usavam escudo, andavam camelo, cavalo. E aí? Se Deus está falando com você, como eles dizem, que Deus fala contigo agora no Antigo Testamento, você vai circuncidar seu filho? Me diga. Responda para mim. Você vai sacrificar um cabrito? Uma ovelha? Um bode? Um boi? Ah, porque Gideão sacrificou o segundo boi. Você vai sacrificar o teu segundo boi. Você vai sacrificar. Você vai comprar um boi numa fazenda para sacrificar? E queimá-lo na tua casa ou no altar deles? Me diga. Veja o grande engano. Veja a grande mentira que é de você não conhecer a verdade do Evangelho da Graça. Meu amado, no antigo pacto, na antiga aliança, Deus não fala com você. Aprenda a ler a Bíblia, respeite o tempo da Bíblia. Entendeu? Você vai entrar em grande contradição. O sistema religioso evangélico ensina você dizendo que Moisés já morreu e que Deus está falando com você. Não, Josué já morreu. Deus está falando com você. Ser forte e corajoso, que eu sou contigo. Se Deus está falando com você, o que foi que Deus mandou Josué fazer? Invadir Jericó e matar todos, desde a mulher, a criança e do animal, não escapar de ninguém. Você vai fazer isso? Responda para mim. Já que Deus não está falando mais com Josué porque Josué está morto, então Ele está mandando você ir lá em Jericó, que nem existe mais, invadir a cidade e matar todo mundo. Você vai fazer isso? Você vai sair matando todo mundo? Se é para você viver a antiguidade, se é para você viver o que está escrito no Velho Testamento, onde é que Moisés mora? Mora na tua rua? Você viu Abraão andando de camelo na tua rua? Você viu Davi a cavalo com espada, com suas flechas em sua aljava? Você já viu por aí? Eu nunca vi. Veja o engano, meu amado, do povo que não conhece a Bíblia, que não consegue entender as verdades
e fica sendo enganado. Ainda chama a gente de mentiroso. Ainda xinga a gente quando prega essas verdades. Eu estou falando a verdade para você. Eu quero dizer para você que Moisés morreu mesmo, morreu todos. Mas Deus não está falando com você quando fala com Moisés. Aqui é uma história, é contando o que aconteceu com eles. É para a gente tomar uma ideia, é para a gente ter só um exemplo. Não é porque Deus mandou Gideão com 300 homens enfrentar os midianitas que você vai pegar 300 também e sair, não. Não, mas os teus 300 aqui é o dízimo. Olha que coisa bonita. Deus mandou Abraão sacrificar o seu filho, você vai sacrificar o teu filho. Ah, o teu filho representa a tua casa. Ah, o teu filho representa o teu salário, o teu carro, a tua conta no banco. Não é assim que eles fazem? É o toma lá da cá, ó. É o maldito toma lá da cá. É o seu tudo pelo tudo de Deus. Você faz a sua parte e Deus fará dele. É assim? Isso é religião. Isso é barganha. É comércio. Está fazendo comércio de você. O povo não consegue entender isso. E viva ser enganado. Se você tiver que fazer tudo que está escrito na Bíblia, você vai ter que se apedrejar também. Apedreja as mulheres que adulteraram. Apedreja a mulher do pastor que adulterou, que traiu ele. Apedreja o pastor que traiu a mulher dele. Apedreja, vai lá. Queima, crucifica. Faça isso, meu amado. Você vai levar os animais na igreja dele para queimar? Em cima do altar que eles chamam de altar? Não vai. É tudo mentira. Você não pode viver uma história do passado. Não se vive história de passado. Vivemos o presente. Não, mas está escrito, mas não é para você. A carta não se aplica a você. A história não fala com você. É preciso que você aprenda a ler a Bíblia. Entendeu? Se Deus manda matar e manda amaldiçoar, e manda apedrejar, circuncidar, então Deus está mandando você fazer tudo isso? É claro que não. Aprenda a respeitar a Bíblia. Tudo que você lê na Bíblia já aconteceu, não vai mais acontecer. Não vai mais. Não adianta você acreditar nisso. O que acontece na tua vida hoje são as bênçãos e a justificação pela graça de Cristo, porque estamos na nova aliança. Ele pôs fim à lei. Cristo pôs fim à lei. Ele foi o fim da lei. Se você acha que tem que viver o que está escrito no Antigo Testamento, que nem manda teus pastores, fazendo campanhas, é campanha do cajado disso, é campanha da rosa de Saron, é campanha da Arca da Aliança, é campanha da Justiça, é campanha disso, é um monte de campanha, envelope para tudo quanto é lado. Tudo isso é tomar lá da cá, pessoal, para arrancar teu dinheiro e você não enxerga isso. Você não enxerga de maneira nenhuma. Ah, coisa bonita. Para eles, eles são os homens de Deus. E você não enxerga isso. Entendeu? Se fosse para viver histórias do passado, você acha que assim como Pedro Álvares Cabral, está escrito na história dele, você lê a história dele nos livros, não lê? Está escrito que ele, em 1500, no século XV, ele descobriu o Brasil. Você pode dizer que hoje ele vai descobrir o Brasil? Me diga. Responda para mim. O que a princesa Isabel fez pelos escravos? Ela assinou a liberdade deles. Vai acontecer de novo? Os livros que você vê de história, de autores que já morreram há muitos anos atrás, você pode dizer que o que ele fez naquele tempo, ele vai fazer de novo? Não faz. Paulo Coelho, Raquel de Queiroz e tantos outros aí que morreram. O que eles fizeram no passado, você pode estar lendo aqui dizendo que vai fazer também? Não vai. Assim também são as histórias que estão na Bíblia. Tá bom? É a palavra de Deus? É a palavra de Deus. Mas isso não quer dizer que você vai ter que sair matando. Porque é engraçado que ele só manda você fazer aquilo que serve para eles. Ele só manda você fazer aquilo que traz benefício para eles. Não é verdade? Eles pegam lá aquela oferta da viúva pobre, Jesus de Nazaré, né? Pregando para os judeus. E lá no local das ofertas, no templo, Jesus fica olhando. E ele diz que aquela viúva deu mais do que todos, porque ela deu tudo que ela tinha, quer dizer, era o sustento dela. Naquela época. Jesus não está mandando você dar o seu tudo, mas eles dizem que você tem que dar. Eles dizem que ali era tudo dela, era o salário dela, era o sustento dela, e você tem que dar também. Olha só, Jesus está mandando você dar, mas quando Jesus fala para o jovem rico, vai,
vende tudo que tu tem, dá aos pobres e segue-me, tu vai ter um tesouro no céu. Será que esses cães gulosos fazem isso com você? Hein? Será que eles fazem isso? Jesus não mandou o jovem rico vender tudo? Então por que vocês não obedecem também o que Jesus está falando aqui? Vende tudo que vocês têm. E aí? Vocês fariam isso? Claro que não. Aí está a hipocrisia, a mentira. Eles fazem o contrário. Aquilo que é benefício para eles, eles estão obedecendo, mandando você fazer. Mas no momento que fala que é contra eles, eles não fazem. E assim o povo é enganado. Você quer ver só uma coisa? Na verdade, meus amados, alguém já morreu há muitos anos, né? Deixou um livro escrito. Ele disse que fez isso, que fez aquilo. Aí você pode dizer que ele ainda vai fazer? Não vai dizer. Não tem como, já fez. Então ficou na história. Se ficou na história, não pode se repetir. Pode servir de exemplo. Meus amados, estamos vivendo hoje a graça de Cristo, na nova aliança. Hoje Cristo vive em nós. Aprenda isso. Aqui em Hebreus capítulo 10 de Hebreus, fala o seguinte, ó. Capítulo 10 de Hebreus, olha só, no versículo 38 vai dizer assim, ó, mas o justo, olha só, mas o justo viverá pela fé. E se alguém retroceder, ele está falando, se alguém se retirar, voltar atrás, mudar de ideia, olha só, a minha alma nele não se compraz. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem, dos que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Vamos entender isso aqui. O autor do livro aos Hebreus, o que ele está falando aqui, não é para mim nem para você. Por quê? Porque eu quero que você entenda. Olha como você passa batido. Olha como as pessoas não conseguem ler a Bíblia e entender. Você tem que entender os pontos, vírgula, o tempo, para quem está escrito. Aqui a carta é para quem? É para o Brasil. Ele está falando com os brasileiros, ele está falando com os hebreus, certo? Se é com os hebreus, não é comigo nem com você, mas nós tiramos como exemplo, tá bom? Ele diz o que aqui, ó, o justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. É Deus que está falando? Não, é o autor do livro. Quando fala que se ele retroceder, não está falando de sair da igreja, porque ninguém sai da igreja. A igreja somos nós. Ah, fulano saiu da igreja, fulano voltou para o mundo. Nós nunca saímos do mundo. Nós sempre estivemos no mundo ou não estivemos. Por acaso você, quando sai do mundo, que entra numa igreja, você está entrando no espaço, em outro planeta? Não, você continua no mundo. Tudo que está no mundo é do mundo. Observa os erros. Fulano saiu da igreja, voltou para o mundo, voltou a pecar, virou incrédulo, perdeu a fé. Você não perdeu nada, você não saiu de nada, você apenas voltou atrás. O que o autor do livro aos Hebreus, que eu creio que pode ter sido Paulo, está dizendo aqui, aquele que retrocede, que volta atrás, não é sair de igreja, que nem eles falam, é voltar para a lei. É os que estão vivendo na lei, os que estão voltando para trás. A lei é do passado. A antiga aliança é do passado. E tudo que é do passado se tornou antiquado, perdeu valor. Não tem mais valor. Se não tem mais valor, não é para se viver mais, porque estamos numa nova aliança. Se tem uma nova aliança, é porque a antiga se desfez. Se a antiga tivesse resultado, fosse perfeita, fizesse alguma coisa, tivesse algum valor, não necessitaria de ter outra. Mas se tem outra, se Cristo na cruz derramou o seu sangue, dando ali início a um novo testamento, a uma nova aliança, então é porque a antiga não servia mais. Então por que o povo hoje está vivendo a antiga? Porque são enganados pelos seus pastores, pelos seus líderes, que eles deixam de ler a Bíblia, eles deixam de acreditar no Evangelho da Graça. Aqui eu estou pregando o Evangelho da Graça, está na tua Bíblia também. Hebreus capítulo 10, versículo 38, está na tua Bíblia, não está só na minha.
está em todas, então não é meu. A palavra não é minha. Eu não estou pregando o que é meu. Eu não estou criando o que é meu. Eu não estou inventando o que é meu. Essa palavra aqui não foi escrita ontem. Essa palavra aqui não foi anunciada ontem. Ela foi escrita há mais de 2000 anos atrás. Entenda. Já tem muitos séculos. Então, você precisa respeitar e obedecer. Retroceder é ir para trás. É voltar para a lei. Você está na graça e volta para a lei. Volta a fazer as coisas da lei, isso é retroceder. E nele não se compraz a minha alma. Não é que você vai perder a salvação. Não é que você está indo para o inferno, que nem diz os evangelhos. Não. Não é que você voltou a ser incrédulo, você voltou para o mundo. Não é porque você está com nada disso. Quando fala não se compraz a minha alma, que está dizendo que nele não tem um prazer. Eu não posso me alegrar com ele. A alma. Não posso ter amizade, não posso andar com ele. Não tem como a gente ser amigo. Não tem como a gente ser companheiro. Não teremos mais a mesma amizade. Não teremos mais os mesmos prazeres de amigo. Por quê? Porque ele está em outro lugar. Ele já não anda mais comigo. Foi assim que o autor estava dizendo. Era isso que ele estava dizendo. O justo vive pela fé, sem obras. Não tem obras, entenda. É a fé sem obras. Porque se tiver obras, já não é fé. Não, mas Tiago disse que a fé sem obras é morta. Tiago pregava para os judeus. Era assim que os judeus viviam. Praticando a lei. A lei dependia de obras para ser executada, para ter valor. Na graça de Cristo, não precisa de obra, precisa só da fé, que você creia. A fé é a certeza de coisa que se espera. A fé é a convicção de fato que você não vê. Se você não vê, então você não precisa tocar. Eu não estou vendo. Isso é fé. Eu tenho certeza. Então eu não preciso tocar. Quando você pega envelope, isso é fé? Não, isso é burrice. Quem não é fé? Você está tocando, você está vendo. Você leva isso ungido, leva a caneta ungida, leva a vassoura ungida. Você leva um pano ungido, unge a camisa. Unção com óleo, consagração de dizimista. Sobe no altar, faz campanha. Toma, isso é fé? Não. Isso é obra. Fé é certeza. Não precisa ver, não precisa tocar. Se eu tenho que tocar, se eu tenho que fazer, já não é fé. Entenda isso. Não é fé. Os da fé são como o crente em Cristo, Abraão, que não teve nada, não fez nada. Abraão não fez milagre, Abraão não curou ninguém, Abraão não abriu o mar vermelho, Abraão não derramou o fogo e consumiu 50 soldados, Abraão não fez nada, absolutamente nada. Ele apenas creu, e isso lhe deu justiça da parte de Deus. Assim somos nós hoje na graça de Cristo. Só temos que crer. Abraão não fez nada para merecer. Ele apenas creu e se tornou-se o pai da fé. E os da fé são os com crente Abraão em Cristo Jesus. Então, retroceder, se retirar, voltar para trás, é você voltar para a lei. E muitos evangélicos hoje estão retrocedendo. Estão vivendo a lei, estão voltando para trás. Você não está seguindo adiante. Seguir adiante é viver a graça de Cristo. Adiante não tem lei, adiante não tem obras, adiante não tem dízimo, adiante não tem campanhas. É a fé. A fé que não precisa de obra, porque se precisar de obra não é fé. Eu creio que vou receber, mas de repente eu pego um envelope para colocar dinheiro dentro e para mostrar que eu estou crendo. Então não está crendo, é mentira. Você está duvidando. Já dizia a palavra de Cristo: os que duvidam são como as ondas do mar, agitada e impelida pelo vento, não alcançam nada. Duvidar é você fazer. Isso não é fé. Fé é quando você faz, usa a fé sem necessidade de tocar e nem de apresentar nada, apenas crer na mente e no coração, como fez Abraão. Deus falou para Abraão: Abraão, eu farei de ti uma grande nação, tu serás rico, abençoado, te darei todas essas terras. Aí eu te pergunto, o que foi que Abraão fez? Não, Abraão sacrificou o filho dele. Mentira. Abraão não sacrificou o filho. Abraão desceu com o filho.
Deus deu a ele. Deus deu a ele o sacrifício. Ele não fez sacrifício. Deus deu a ele o cordeiro. Estava lá, preso nos arbustos. E ele voltou para casa feliz. Ele apenas creu. Ele sabia que Deus tinha poder para dar outro filho a ele igual ou ressuscitá-lo. Por isso que ele foi lá e usou a fé. Isso é fé. Aprenda. Nós, porém, nós não somos daquele que se retiram, que retrocedem para a perdição. Então, entenda comigo. Aqui o autor está falando o que? Nós. O que você entende da palavra nós? Exemplo. Eu escrevo uma carta para alguém. Aí, na carta, eu me coloco como? Dizendo, nós iremos viajar. Pronto. Se eu estou dizendo nós, o que isso significa? Significa que eu estou fazendo parte, que eu estou junto, no presente. Se eu colocar vocês vão viajar, eu estou o quê? Me excluindo. Eu não existo na história, tá bom? A carta não está comigo. A carta é endereçada somente para vocês. E eu fico de fora. Por quê? Porque eu coloquei vocês. Irão. Todos irão. Alguém irá. Então quer dizer, eu estou fora. Agora, se aqui diz nós, é porque o autor está no meio. E se o autor está no meio, então não é para você. Quantas mensagens diz aqui Paulo fala também? Nós e nós os que ficarmos seremos salvos. Iremos sofrer. Nós iremos juntos. João, falando lá em Apocalipse, no capítulo 1, versículo 9, o que é que João diz? Eu, João, vosso companheiro. Se ele está dizendo que é vosso companheiro, então ele está participando. Então como é que os crentes dizem que é para nós? Que é para os dias de hoje, em pleno século 21. Não faz sentido, meu amado. Aprenda a ler a Bíblia. E ele aqui está dizendo, nós, porém, não somos daquele que retrocedem, mas daquele que crê para a conservação da alma. Conservar a alma é conservar as alegrias, os momentos, prazer, ter vida, ter paz. Se ele está dizendo nós, ele está participando. E se ele está participando, então não é para nós. Você viu Paulo por aí? Você vê João por aí? Moisés mora vizinho à sua casa? Abraão mora vizinho à sua casa? Ele mora na tua rua? Você já viu Elias? Você já viu Jesus de Nazaré? O homem das mãos furadas está passando por aqui. Mentira. Não tem homem de mão furada mais. Não é mais o filho de Davi. Não é mais Jesus Nazareno. Esse aí morreu. Hoje é o Cristo ressuscitado. Vive em nós. Vive em nós. Então ele está falando nós. Ele está falando do presente. Não está falando do passado e nem do futuro. Ele está falando lá. No presente dele. No século dele. No primeiro século. Entre os anos aqui 60 ou 61 ou 54, não sei. Antes do ano 70, ele está falando nós. Se ele está falando nós, é porque ele também participa. Então não é para você. Aprenda a ler a Bíblia. Você pode ver que a pessoa, quando não consegue entender a palavra de Cristo, você pode ver isso. Ela fica a duvidar das coisas e crê somente no que o pastor fala. Você veja que Jesus de Nazaré já tinha falado para a mulher samaritana. O que foi que ele falou para a mulher samaritana? Mulher, entenda. Vocês adoram no monte. Judeus adoram em Jerusalém no templo. Mas vai chegar um momento, e já chegou, em que nem nesse monte e nem em Jerusalém vão adorar o Pai. Porque os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Esse é o momento. Esse é o momento que você precisa entender. Entendeu? E no livro dos Hebreus também fala. Se você quiser entender, ele fala assim, ó, no livro dos Hebreus aqui, ó. Capítulo 8, versículo 10 dos Hebreus, vai dizer assim, porque esta é a aliança que depois
depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor, porei as minhas leis no seu entendimento, na mente, e em seu coração as escreverei, e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo, e não, versículo 11, e não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até ao maior, porque serei misericordioso para com suas iniquidades, e de seus pecados e de suas iniquidades eu não me lembrarei mais. Promessa do Altíssimo, dizendo, nova aliança. Envelheceu a primeira, ora, o que ficou velho e se envelhece, perto está de acabar. Estava ou não estava perto? Estava, porque aqui era próximo do ano 70, e no ano 70, com a queda do templo, acabou-se a lei, morreu a antiga aliança, estava velha, não servia, e aí nasceu a nova aliança no sangue de Cristo, entendeu? Porque ele não se lembra, não existe mais iniquidade nem pecado que separe você de Deus, porque Cristo aniquilou na cruz. Cristo, ele aniquilou ou não aniquilou? Aniquilou. Cristo, ele aniquilou na cruz. Você tem que entender isso, tá bom? Cristo aniquilou na cruz. Você veja que aqui em João capítulo 4, versículo 21, Jesus vai dizer assim para a mulher samaritana, disse-lhe Jesus, mulher, crê-me, que a hora vem em que nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem do judeu. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade. Entendeu? Perdão, meus amados. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai. E esse é o momento. O Evangelho e a sã doutrina, para nós, a Bíblia, são aqueles que são direcionados para os gentios, principalmente as cartas de Paulo. As pessoas são mal ensinadas dentro do sistema religioso evangélico. Essa é a verdade. O povo é mal ensinado. Você veja que a gente tenta explicar para as pessoas, né, que o que está escrito na Bíblia não está falando com você, com as pessoas, mas o povo não entende. O povo fica a duvidar, não acreditam no que nós falamos, e ficam a questionar. E lamentavelmente nós temos que respeitar um pouco, né? Vamos respeitar, porque as pessoas não entendem as coisas. Mas, meus amados, desculpa, pessoal, eu sei que pode ser muito difícil para vocês entenderem, mas principalmente quando se fala de grande tribulação, fim dos tempos, né? Quando se fala do juízo final, onde muitos evangélicos até hoje estão esperando por essa grande tribulação. É a falsa esperança dos evangélicos. Eles vivem tendo uma falsa esperança da grande tribulação, do juízo final, que vai vir isso, vai vir aquilo. Mas, meus amados, milhares de anos já se passaram, muitos séculos se passaram, desde o primeiro século que Jesus Cristo falou aqui, Jesus, ele fala aqui para os seus discípulos, entendeu? Muitos, ele fala aqui, aí o povo não consegue entender o que Jesus está falando e fica dizendo, não. Você veja que até muitos evangélicos falam que quando Jesus fala o meu povo, ele está falando com eles também, com nós aqui hoje, que todos
que vivem a fé em Jesus são de Israel. Não, meu amigo. Você tem que entender a Bíblia. Entenda que cada nação tem sua linguagem, tem sua cultura, tem suas leis, tem sua genealogia. Você não pode dizer que é brasileiro e que também é russo, porque não faz sentido. Você não é russo, você não é da Rússia, você não é da China, do Japão, da Coreia. Por quê? Porque isso não tem coerência com a verdade. Isso vai lhe contrariar. Isso vai perturbar sua mente. Mas muitos evangélicos dizem que quando Jesus está falando aqui com os judeus, com os discípulos, está falando também com nós. Primeiro século aqui, ó. Ano 30, ano 31, ano 32, ano 33. Aqui no ano 33, Jesus está falando com os discípulos, aqui em Mateus 24, sobre a grande tribulação que viria no ano 70. E o povo evangélico quer, porque quer dizer que eles também estão sendo chamados aqui, porque nós cremos em Jesus e somos também israelitas. Não, meu amado, não faça isso. Não faça isso. Cada nação tem seu costume, tem sua cultura. A Bíblia é cheia de cultura judaica. É por isso que você se perde na Bíblia. É por isso que você não entende. João disse na Bíblia, em Apocalipse, que o grande dragão, a grande serpente, foi derrotada no céu, houve batalha no céu. Meus amados, para os judeus, quando se fala em céu, está falando lugares altos. Lugares altos. Quem era o dragão? Era Herodes. Herodes era o dragão. Não, mas você não pode. Ele está falando que era o diabo, que era Satanás, foi preso. A serpente. Não, meu amado. Isso aí é a maldade do ser humano, linguagem de figura. Era assim que eles comparavam as pessoas maus da época. Até hoje também é comparado. Você já viu alguém dando murro em ponta de faca? Mas o que é que o pessoal diz? Fulano não dá murro em ponta de faca. Isso é o quê? Isso é teoria. É força de expressão, é metáfora. Assim também são usados o nome de dragão, serpente, besta, fera. Por quê? Porque era uma pessoa mau. Hoje você também faz comparações. Por que Herodes era comparado ao dragão? Porque ele matou muitas crianças quando Cristo nasceu. E saiu perseguindo o povo. E encerrava os cristãos na prisão, colocava para os leões comer, crucificava, fazia festas em suas arenas. Né? Você pode ver isso. Pode ler na história de Flávio Josefo, que fala. Por isso que João comparou um dragão. Mas existia mesmo lá no céu um dragão, gente? Um diabo? Não existia. Coloca a cabeça para funcionar, seja inteligente. Nosso Deus é soberano. Você sabe o que é a palavra soberano? Soberano é aquele que abrange tudo no mesmo sentido. É como se você colocasse dentro de uma bolha d'água 20 pedrinhas. Aquela água toda ali está abrangindo as 20 pedrinhas. Isso é ser soberano, abrange tudo, sabe todas as coisas. Nada passa desapercebido dos seus olhos. Assim é o nosso Deus, soberano. Como é que Deus, sendo soberano, Ele é onisciente, onipresente, está em todo lugar ao mesmo tempo, não iria saber de rebelião no céu? Me diga, como é que Ele ia permitir que anjos se rebelassem, que virassem demônio, diabos? Não existe isso. Tudo na Bíblia é linguagem de figura porque foi escrita pelos judeus. É cultura judaica. Eu já mostrei para você, quando fala de Lúcifer, de estrela da manhã, quando fala de morar no Éden, era coberto de pedra preciosa e se orgulhou e sentiu-se um orgulho, queria ser que nem Deus. Está falando do rei de Tiro, está falando do príncipe de Tiro. Leia Ezequiel 28, leia Ezequiel completinho, direitinho. Está falando do rei de Tiro. Tu és um homem, não está falando de diabo, criatura, nem de Satanás. Em Isaías 14 está falando do rei de Babilônia, que oprimia as nações, queria ser Deus. Todos os reis daquela época queriam ser Deus. Até hoje quem tem muito dinheiro, milionário, quer ser Deus. Se acham Deus acima de todos. É isso que a Bíblia está falando. Não confunda as coisas. Não se torne um ignorante diante da clareza da palavra de Deus. Entenda isso. Linguagem de figura. Você ouviu falar nos sonhos de José? Lá em Gênesis, quando José sonha, procura ler lá.
José chega para os seus irmãos e fala que tinha sonhado que o sol e a lua e 11 estrelas se curvavam para ele. Aí eu lhe pergunto, você acha que o sol e a lua e as estrelas vai se curvar para um ser humano? Onde foi que você já viu disso? Linguagem de figura. Aí quando você vai mais na frente, ele fala para o pai dele. Aí o pai dele, Jacó, diz o quê? O que é isso, meu filho, que você está falando? Você está querendo dizer que eu e sua mãe e seus irmãos vamos se curvar diante de você, que você vai dominar sobre nós? Você entendeu agora? Quando José falou que o sol e a lua e as estrelas se curvavam para ele, estava falando dos pais dele e de seus irmãos. Não tem nada a ver com sol e lua de verdade. É apenas uma imaginação. A pessoa cria imaginação. Você cria imaginação. Todos nós criamos imaginações. Pensamos em ser alguma coisa que não somos. Meu amado, aprenda a divulgar a verdade e ter coerência com aquilo que vem de Deus e não segundo os homens. Tá bom? É isso que eu quero que você entenda. Quando Jesus fala aqui, ó, em Mateus 24, ele vai dizer assim, ó. Olha só. Veja só. Porque no começo aqui, os discípulos falam para Jesus, Senhor, vejam a construção do templo, a estrutura do templo, né? Mateus 24. Aí no 2, versículo 2, ele vai dizer assim, disse-lhe Jesus, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E no 3 vai dizer assim, ó, e estando eles assentados, olha só, preste atenção, respeita a Bíblia. Eu quero que você respeite o tempo da Bíblia. Isso é importante. Onde era que Jesus estava sentado com eles aqui? Aqui diz que ele foi se sentar no Monte das Oliveiras, lá em Israel. Você estava lá com ele? Responda para mim. Você que diz que Jesus aqui está falando com nós. Os pastores que falam aí, os professores de teologia que dizem que a Bíblia fala com você, que está falando com você, que é para você a palavra. Não é para você. Jesus aqui não está falando com o Brasil, não está falando com a Alemanha, com os Estados Unidos. Jesus está falando com os discípulos. Veja, entenda, respeite, por favor. Ó, e estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele quem? O Brasil? A tua igreja? Hã? A Rússia? O Japão chegou para ele? Foi? A Argentina? Não. Aqui diz que chegou a sair os seus discípulos. Naquela época. Aqui era praticamente o ano 33 do primeiro século da era cristã. Ano 33, há mais de 2000 anos atrás, ó, e muito. Como é que você diz que é para você? Tá vendo como você não entende a Bíblia? Como é que pode? Tá aqui, ó. Ele e os seus discípulos, em particular, dizendo, dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda do fim do mundo? Entenda de novo. Palavra fim do mundo aqui não quer dizer o cosmos, não quer dizer o planeta Terra inteiro, o mundo inteiro, não. O mundo aqui era onde existiam pessoas. Aquela região da Ásia Menor era povoada. Ali, Egito, a Ásia Menor, Roma, a Síria, persas, judeus, Israel, todos ali, Grécia, todo aquele povo ali daquela região era o mundo inteiro para eles. Ali era o mundo deles. Você não tem o seu mundo? Eu tenho o meu mundo. A tua vida é o teu mundo. Cada vida é um mundo. Esse é o mundo que está sendo falado aqui. Aprenda a divulgar e entender as palavras. E Jesus respondendo disse-lhe, acautelai-vos, ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome. Vieram muitos. Depois da morte de Cristo aqui, muitos apareceram. Eu sou o Cristo, eu sou Jesus, eu trouxe a salvação. E assim foi aparecendo. Naquela época lá, ele não está falando com você. Veja que era com o discípulo que ele estava falando aqui, ó. Veja que era com o discípulo. Aí você vai lendo tudo, né? Ele vai passando o que ia acontecer. Aí ele vai dizer aqui, ó, vamos procurar aqui mais palavras. Ele diz aqui, ó. Quer ver? Ele fala aqui no 34, ó.
em verdade eu vos digo que não passará esta geração sem que todas as coisas aconteçam. Entendeu? Não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Que geração era essa? Era aquela geração, não é esta geração. Porque uma geração dura no máximo 70 anos. Entendeu? E a geração de Jesus, do ano que ele nasceu, no ano 70, todos morreriam. É o que ele falou aqui. Não passará esta, a geração dele, não a nossa. Porque não faz coerência. Daquela geração para cá, já se passaram milhares de gerações. Muitas gerações. Entendeu? Então não faz sentido. É isso que eu quero que você entenda, meu amado. É isso que você tem que entender e parar de ser enganado. Deus não está falando com você. A carta não se aplica a você. A história não fala com você. Aqui Jesus fala que o povo iria morrer ao fio de espada. Se eu morrer ao fio de espada, você vê algum soldado hoje com espada para matar você? Não vê. Não vê, você pode entender isso. Não vê, meu amado. Não tem nenhum soldado com espada. Entendeu? Não vê. A salvação não é pela perseverança. Ele diz aqui, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando ele fala salvo, não está falando de salvação eterna. Perseverar. Salvação não é pela perseverança, porque isso é obra. E o apóstolo Paulo fala que pela graça é que nós somos salvos. Por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Perseverar o que? Esperar. É fazer por onde? É trilhar um caminho certo. Praticando as coisas certas. Para não errar. Isso é perseverar. Então não é pela perseverança. Então não é pelas obras. A salvação eterna não é por obra. Está escrito. Você pode ver em Efésios capítulo 2, versículo 8. É pela graça sois salvos. Quando ele fala que perseverar, aquele que perseverar é o que tiver esperança. E foi inteligente de saber esperar até o fim da tribulação para ser salvo dela. Não é salvação eterna, porque não tem coerência. Ah, fulano foi salvo da cobra. Fulano foi salvo pelo aquele motorista, pelo guarda-vida. Fulano estava se afogando e o guarda-vida foi lá e salvou ela. Então, é isso que quer dizer a palavra salvo. Salvo, a palavra salvo, ela tem vários significados, dependendo da situação. Ah, fulano foi salvo do fogo. A casa pegou fogo, o bombeiro foi lá e salvou meu filho, salvou fulano. É isso que quer dizer salvo. Não é salvação eterna. Tá bom? Eu espero que você tenha entendido. Mas você tem que entender isso. Você tem que entender que hoje estamos na graça de Cristo. E na graça de Cristo, não se vive pelas obras. Se vive pela fé no seu Evangelho, crendo que Ele já nos deu a vitória. Já nos abençoou. Em nome do Senhor Jesus. Eu espero que você tenha entendido. Por favor, tá? Aprenda. Eu quero passar isso para você mais outro dia. Mas o tempo é curto e nós temos que nos despedir agora, tá bom? Fiquem todos com Deus. Graça e paz a todos. Muito obrigado pela sua presença. Eu vos agradeço por tudo. Que a graça do Senhor Jesus abençoe e dê paz a cada um de vocês para sempre. Muito obrigado por